Hoje nós estamos numa capacitação e eu espero que seu coração esteja muito atento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre temas principais. E toda vida que eu venho para um momento como esse, especialmente a primeira vez, eu tenho aquela sensação que eu preciso compartilhar como se fosse a minha última vez. Então, se tem algo que eu quero deixar para o coração de vocês, podem confiar. É o extrato de algo muito importante, que eu acredito, que eu vivo, que eu defendo, que eu tenho desfrutado de muitos frutos daquilo que nós temos conversado. Nós estamos aqui com líderes de células, líderes de ministérios, servos que servem um ministério, diáconos, pastores. Nós estamos aqui num ambiente de liderança. Então veja só, todos nós temos uma ideia do que nós temos que fazer no reino, do que temos que fazer na igreja. Algumas dessas coisas você recebeu de um desafio de alguém. A outras pessoas você já veio para esse lugar com sua ideia. E é possível que em algum momento, ao invés de termos influência, nós temos confluência. Nós temos conflitos de influências. E isso faz com que percamos o extrato, a essência daquilo que Deus tem para nós. Como administrador que sou por formação e gestor de recursos humanos, a gente lida muito com perguntas. E nós, cristãos, também fazemos uso das perguntas, quer seja num treinamento, quer seja na nossa relação com Deus. E quem conhece a ferramenta 5W2H vai saber que nós temos uma ferramenta de planejamento que traz 7 perguntas. Mas tem uma pergunta entre elas, na verdade, tem uma pergunta que não está entre elas. As perguntas é como, onde, quanto, porquê, aonde, quem, não é? Quem tem um pouquinho de entendimento disso vai entender. Mas essa ferramenta de administração não traz a pergunta para quê. Para quê é a pergunta mais importante da vida. Sabe por que muitas pessoas estão enganchadas nos seus relacionamentos com Deus? Porque elas ainda estão no porquê. Sabe por que muita gente está vivendo enfiado na calamidade da pandemia? Porque ela está enfiada no porquê. E quando elas encontram o porquê, elas vão para o como. E aí é que todo mundo se perde. Você já parou para prestar atenção como a maioria das coisas que nós desejamos, nós não sabemos como? A gente tem uma ideia, a gente pensa, a gente acha, e nós saímos correndo atrás de vários referenciais. Como? Mas deixa eu te dar uma dica muito importante. Não comece pelas 7 perguntas. Comece no para quê. Para que você casou? O porquê eu imagino. Você casou porque você ama. Por que Jesus veio aqui, gente? Todo mundo sabemos. Porque Jesus nos amou. Por que Deus amou o mundo? Que Ele deu seu Filho. O que muitos de nós ainda não sabemos para desabrochar no nosso ministério, no nosso potencial máximo é para quê? Para que você é um líder? Para que você é mãe? Para que você é empresário? Para que? Responda e você vai encontrar facilmente todas as outras 7 perguntas. Como? Onde? Quem? Por isso eu começo com uma pergunta. Para que serve a igreja? Você pode me ajudar? Em uma palavra, quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Para que serve a igreja em uma palavra? Vamos lá. Para levar o ID, propagar o reino, reconciliação, comunhão, unidade.
Só temos um problema: a gente não tem unidade nas respostas. A gente tem respostas certas, mas nós não temos um para quê definido. Eu quero sugerir, não como se fosse a resposta, mas uma resposta para você considerar. E eu sei que você já sabe dela. Para que serve a igreja, gente? É aqui. Será que a gente poderia unir o nosso coração nessa resposta? Quem veio antes, a igreja ou a missão? O que Jesus disse para os seus discípulos? O que Jesus deu aos seus discípulos primeiro? Uma missão. Só depois veio o Pentecoste. Só depois começou a igreja. Para que existe a igreja? Isso tem que estar no seu coração, querido. Sabe o que é missão? Senso de propósito. Como artista que sou, eu me tornei namorador. Até que eu conheci minha esposa, que inicialmente era mais uma namorada, mas ela foi uma das pessoas mais extraordinárias da minha vida, que me ajudou a entender, a encontrar o meu para quê. Porque eu achava que sabia como. Eu achei meu para quê e eu afirmei isso no dia do meu casamento. Inclusive quarta-feira agora, completo 14 anos de casado. Glória a Deus. E nós definimos para que nós casamos. Por que casamos? Para ser feliz. Vai dar tudo errado. Porque casamento não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Para que você trabalha? Se você tiver nas respostas do mundo horizontal, você vai ter muito problema. Deixa eu te ajudar nisso. Não trabalhe para ganhar dinheiro, porque você vai ter tanto dinheiro que você vai ser a pessoa mais pobre desse mundo. Riqueza não está em dinheiro. Riqueza está no senso de propósito. Por que você vai na academia? Eu imagino por que você vai na academia. Eu quero cuidar da minha saúde. Mas você tem um para quê definido quando vai na academia? Você vem à igreja, mas a igreja vai com você? Porque missão, ela não cabe aqui dentro. A missão te acompanha. Se nós somos uma igreja que tem um propósito claro de ter uma missão, gente, essa cidade vai ser sacudida de discípulos missionais, de discípulos empoderados de uma missão. Eu estou na Presbiteriana Renovada e não estou fazendo parte do Ministério de Louvor. Aí você pode me perguntar: como assim, pastor? Como é que você não pode servir com seu dom e seu talento? Porque eu aprendi que minha missão não cabe dentro de um ministério apenas. Ele é apenas uma plataforma para um momento específico do meu dia, da minha semana. Porque o ministério, ele me enquadra. Ele diz a hora que eu tenho que vir para o ensaio. Ele diz a quantas músicas eu vou ter que cantar, quantas músicas eu vou ter que louvar. E depois disso, minha esposa é fisioterapeuta integrativa. E a primeira coisa que Deus colocou no nosso coração, e no coração dela, obviamente, é: para que a fisioterapeuta está em Alta Floresta? Se for para ganhar dinheiro em primeira instância, e é importante, é bom, a gente sabe os caminhos, mas nós perguntamos para Deus e Ele nos deu uma oportunidade muito interessante. Minha esposa foi ser fisioterapeuta no lar de idosos. E sabe qual a primeira coisa que ela descobriu? Que não fica nenhum fisioterapeuta no lar de idosos. Sabe por quê? Porque os fisioterapeutas de Alta Floresta não têm um para quê. Ele só tem um quanto. Quanto é? Como é? É muito difícil. É muito difícil.
não fica nenhum fisioterapeuta. Então a minha esposa diz: está aqui, eu achei meu para quê. Eu vou usar a minha formação para tocar em pessoas. Aí ela descobriu um cearense lá, o seu Francisco, olha só. Encontrou um cearense lá. Esse homem não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filhos, não tem tio. Você acredita que tem pessoas que não tem ninguém na vida? Aí a minha esposa voltou para casa e disse: é nós, né? A gente tem que ser a família dele. Pega logo tua sanfona aí e vamos lá. Então a cada 15 dias minha mulher me pega num braço e diz assim, no braço não, pela mão: vamos tocar a sanfona lá pro Francisco. Gente, ele vai a êxtase. Quem te toca um Luiz Gonzaga, um Dominguinhos, ele recebe, gente, pensão, muito dinheiro, ele não sabe o que fazer, não tem ninguém que diz para ele. E aí nós estamos começando a ser família, a proteger, porque a gente já descobriu que tem gente roubando o dinheiro dele. Aí a gente tem que cuidar dele, entende? Para que minha esposa é fisioterapeuta? Para cumprir a missão. Para que você é líder? Para que você é pai? Para que você é empresário? Para quê? Para que serve a igreja, gente? Igreja não tem missão. É a missão que tem a igreja. Quero sugerir essas 3 respostas bíblicas. Qual é a missão então? Ama a Deus, ama as pessoas e faz discípulos. Ama a Deus sobre todas as coisas, todo mundo conhece isso. Lembrem-se, não é o que fazemos como igreja, é o que somos como igreja onde quer que nós estejamos. Então meu papel é ajudar as pessoas a amar a Deus, é ajudar as pessoas a amar umas às outras e ajudar as pessoas a fazer o que eu faço, discípulos. Por isso que o texto aqui não é Marcos 12:30, amarás ao Senhor teu Deus, é Gálatas 4:19, porque ela está te trazendo para um senso de propósito. Estou sofrendo como em dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. Só que nós temos um problema, gente. A igreja, estrutura hierárquica, estrutural, estática, ela diz que você tem que fazer algo em um lugar, em um momento, em uma situação. Ela não te impulsiona a ser igreja livre, igreja poderosa onde quer que você esteja. E aí nós nos confundimos em cumprir a nossa missão informando. O texto não diz até que Cristo seja informado a vós, mas que Cristo seja formado. Ninguém forma alguém só com informação. É preciso ter amor. Amor. Essa é a nossa missão, gente. Amar as pessoas. Não é amar crente, não é amar amigo, não é amar colega, não é amar parceiro, é amar todas as pessoas. E por que aqui está Mateus 14:14? Porque é o texto que Jesus está olhando para a multidão e ele sente pela multidão, ou seja, pelas pessoas, compaixão. Quer começar a amar como Jesus amou? Começa pela... Porque a compaixão nos livra de dar respostas simples, frágeis, superficiais para as pessoas. A religião tem pacotes, a religião tem respostas prontas. A religião tem pessoa pronta, tem local pronto, tem jeito pronto, tudo um pouco muito legal, mas ainda limitado. Só que a compaixão não tem, porque a compaixão você tem que penetrar nos momentos sombrios do outro. Na compaixão você tem que chorar com os que choram, tem que pegar na mão e tem que andar junto. Entende, gente? Que tempo propício Deus está nos dando como igreja. Um abraço cura muito.
Nós somos a igreja que fala. Está na hora de ser a igreja que ouve. Sabe o que é a rede social para nós, igreja? É um reino de intolerância. Você pensa que as pessoas dão atenção ao que você escreve e fala. Você pensa. As pessoas estão sedentas por alguém para ouvir. Quem tem melhor ouvido senão a igreja de Jesus? Tem gente esperando o teu ouvido, tá? Você tem uma palavra para ela, né? Inverte isso um pouquinho. Tem um ouvido para ela. Por que é difícil ouvir? Porque exige paciência. Exige esmagar a nossa intolerância, o nosso julgamento, a nossa crítica. Vamos ouvir mais. Porque quando Jesus estava nesse cenário, gente, ele estava sozinho no deserto após um tempo de dor pela perda do seu companheiro e amigo João Batista. Jesus estava num tempo de luto. Aí chega a multidão, Jesus diz assim: sai daqui, seus intrusos. Foi isso que ele disse? E vendo as multidões que me incomoda, que não respeitam o meu luto, que não percebe que eu estou chorando a perda de João Batista, eu sinto indiferença. É isso que o texto diz. Não, e vendo as multidões, ele tem compaixão. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Irmãos, eu estou muito preocupado com a igreja que faz crente. Eu não sou crente. Eu não gosto de crente. E eu fujo de crente. Porque o que Deus me mandou fazer foi discípulos, não foi crentes. Eu tenho para mim que o diabo é mais crente do que alguns crentes que eu conheço. Porque o diabo crê e estremece. E tem crente que não estremece coisa nenhuma. Vamos sair do estágio de fazer crente para fazer discípulos. Sabe qual é a primeira marca de um discípulo? Ele deixa alguma coisa muito importante para seguir um propósito. Deixa tuas redes, Pedro, que eu vou fazer de você. Olha o que Jesus faz com a gente, é lindo, né? Ele nos resgata e nos dá uma missão, um propósito. Tem que deixar, gente. Tem que deixar alguma coisa. Para seguir a Jesus temos que deixar alguma coisa. Qual é uma outra marca de um discípulo? O amor. Tem 3 coisas que crente faz: ele compara, ele quantifica e ele barganha. É o kit religioso. Como é que ele compara? Quem é maior no reino dos céus? Isso é pergunta de religioso, porque ele está querendo achar uma brechinha para ele ser o primeiro. Outra pergunta de crente: quantas vezes eu tenho que perdoar mesmo? Porque ele quer que acabe logo as 490 vezes, porque na 491 ele vai matar esse desgraçado. Isso é pergunta de crente. Vamos tirar do nosso vocabulário essas expressões: quantos, maior, quem vem primeiro. Aliás, ministério é um reino de servos, não é? Servir, lavar os pés. E outra coisa que crente faz, ele barganha. Senhor, se tu me der, eu. Se tu fizer, eu faço. Se tu me der, eu te dou. Isso é coisa de crente. Vamos ser discípulos? Vamos fazer uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja que não abre nem para o trem, uma igreja radicalmente comprometida por Jesus. Gente, eu não sei se é porque eu fui formado por um líder que foi militar, que foi empresário e é um cara extraordinário, Armando Bispo. Pastor Armando Bispo
andou muito tempo com Bill Hybels. Não sei se vocês conhecem, já leram alguma coisa do Bill Hybels. Então o pastor Armando foi representante da rede ministerial na década de 90 aqui no Brasil. Ele foi meu mentor. E eu aprendi a amar Jesus radicalmente. Eu aprendi a não abrir mão de derramar lágrimas com a palavra de Deus na mão. Porque o que mais tem que me fazer chorar é a palavra de Deus. É no meu quarto com Deus. É mais do que emoção. É mais do que chorar porque eu estou quebrado. É chorar porque eu estou quebrantado. E esse homem foi uma grande influência. E é uma grande influência na minha vida. Como é que nós vamos viver a missão? Vamos para o como, né? Quero dar só essa porção hoje. Relacionamentos. Sabe o que é relacionamento? É você conectar laços que foram quebrados. A maior agência especialista em amar se chama igreja. Mas nós jogamos para muito longe essa habilidade de nos relacionarmos. Você sabia que a igreja dos desigrejados é maior do que a igreja dos congregados no Brasil? Você sabia que tem mais crente desviado do que crente congregado? Você sabia disso? Tem estatística comprovada. Parece que está crescendo cada vez mais, né? Especialmente com o mundo virtual. Quantidade de ovelhas sem pastor, quantidade de crente seguidor de tanta gente, ele vai ficando confuso. É uma questão de pouco tempo. Nós teremos muitas indigestões teológicas, emocionais e por aí vai. Relacionamento, gente. Nós precisamos recuperar essa arte de nos relacionarmos. Preste atenção nessas palavras: relacionamento, restauração, renovação, recomeço. Estudem e aprofundem essas palavras que me faz retornar para caminhar de novo. Sabe o que é isso? Retorna o caminho relacional para você renovar. Nós não podemos dar apenas amostras grátis do céu para as pessoas. A gente tem que trazer o céu para a terra deles. É relacionamentos. Minha esposa de vez em quando olha para mim e diz assim: por que você ainda investe nessa pessoa? Por que você ainda não desistiu dessa pessoa? Porque tem pessoas que eu vou amar, que na verdade Deus quer usar elas para desenvolver o amor em mim. Não pense porque você é líder que você vai mudar as pessoas, transformar as pessoas, influenciar as pessoas. Sabe por quê? Porque elas são instrumentos de Deus para você crescer no fruto do Espírito. Então tem gente difícil que é bom você manter perto, porque ela te coloca mais de joelhos, porque ela te faz mais humilde, porque ela exercita a tua paciência. Mas a religião nos ensinou que no momento de oração Deus vai dar paciência. Não é assim que funciona, querido. Tem que ter relacionamento para Deus te dar paciência. É assim na relação com os filhos, não é? Dá regras para as pessoas que você perde o coração delas. Mas quando você dá regra e relacionamento com elas, você gera resultados. Regras mais relacionamento gera resultados. Mais regra sem relacionamento gera rebeldia. Uma sequência de 3 R's. Regra sem relacionamento gera rebeldia. Talvez, papai, você já viveu alguns anos assim com seus filhos. Tudo que você tinha era dinheiro,
Era ordens, era mandar, era cobrar, era exigir, mas você não gastou tempo para estudar com ele. Você não levou ele no esporte. Você não viajou só com ela. O que fez? Você distanciou-se dela e agora você precisa de novo de relacionamentos. Recuperar os laços que foram quebrados. E como é que nós vamos viver relacionamentos? Mais uma vez, tudo aqui é uma proposta para a gente considerar. Eu sou fascinado por células. Eu pratico isso há alguns anos. Toda segunda-feira na minha casa eu tenho um pequeno grupo. Eu já vi no meu pequeno grupo gente sendo salva, gente recuperando sonhos, casamentos sendo restaurados, tantas coisas eu assisti na sala da minha casa. Então para que eu tenho um sofá? Para que naquele sofá eu enxergue a missão de Deus? Para que eu tenho uma mesa, aqueles pratos bonitos? Para quê? Só para os meus amigos? Isso é egoísmo. É para cumprir a missão. Para que eu tenho um quarto preparado para receber as crianças no meu PG Kids? E eles vão sujar as paredes, eles vão quebrar as coisas. Glória a Deus. Que é inteiro, que é quebrado, é para a missão de Jesus. Gente, eu não sei se você precisa de mais alguma coisa para você se convencer que essa é a melhor estratégia bíblica do Velho Testamento, da vida de Jesus e da igreja de Atos. Acho que você não precisa mais ser convencido disso. Você precisa parar de resistir. De resistir. Que nós precisamos ser violentos nessa estratégia. Porque tem muitos apartamentos ao seu lado, casas ao seu lado, que as pessoas estão dentro de casa, num cenário perfeito para o amor florescer, mas não tem luz, não tem sal, né? Não tem enviados. Vamos ganhar essa cidade para Jesus, gente. Vamos entrar na casa deles e aqui ser a grande celebração da família. Porque toda vida que eu ganho alguém para Jesus, através do meu pequeno grupo, eu digo para ele: cara, eu tenho uma família que tu vai amar. Primeiro eu gero sede nele, tá? Eu não convido. Ah, vamos assistir o futebol no domingo. Cara, eu não posso, porque eu vou me encontrar com a minha família. É melhor do que o futebol. Aí eu saio. Eu deixo ele com dúvida, eu deixo ele pensativo. Eu vou encontrar com minha família, eu vou encontrar com minha grande família. E é natural, eles vêm. Eles são abraçados pela grande família. Eles são abraçados pela grande família que se reúne num lugar tão lindo como esse. Agradável, preparado para acolhê-lo, preparado para amá-lo. Vamos viver. Para que serve uma célula? Volto para o para quê, tá? É a pergunta central que você precisa responder. E leve isso para toda a sua vida. Missão. Mas por que missão? Ué, a célula é a igreja nas casas. Então eu não posso ter a missão individual da minha célula. A célula carrega a missão da igreja. Então a coisa mais importante na célula é fazer o quê? Amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. Quando é que eu tenho uma célula saudável? Uma célula cristocêntrica? Uma célula segundo a vontade de Deus? Se as pessoas estão crescendo no amor pela Bíblia. Se elas estão reconectando laços, se tem perdão, pai, filho, cunhado, cunhada, e essa confusão toda, e o amigo da empresa, isso aqui tudo. Se está havendo perdão, e se nós estamos ganhando pessoas, se tem descrentes
no meu pequeno grupo, na minha célula, estamos seguindo a missão. Então, muito cuidado. Célula não é um grupo de amigos, célula não é um ponto de pregação, célula não é um lugar de estudo, célula não é nenhum grupo de oração. Célula é um grupo de relacionamentos, porque o relacionamento é a base de formação, enquanto o grande ajuntamento é a base de informação. Entende? É aqui, é no treinamento, é na capacitação, é ouvindo que nós somos orientados, guiados no nosso QG para a gente ser enviado. Então o pequeno grupo é um lugar onde eu pratico a Bíblia, não é um lugar onde eu estudo a Bíblia. Por isso nós desenvolvemos 2 perguntas lá na nossa igreja. Para tudo que se ler num pequeno grupo ou numa célula, a pergunta é: o que Deus está me dizendo? Segunda pergunta: o que é que eu vou fazer a respeito? E a pergunta é na primeira pessoa do singular. Sabe por que células demoram tanto para acabar no seu horário? É porque a gente fala muito do outro. Tira o teu pai, tua mãe, teu filho, teu colega da conversa e fala só com você. Você vai ver que você não vai falar mais do que 3 minutos. Porque nós temos muita dificuldade de falar de nós mesmos. O que Deus está me dizendo? Não, mas eu estava ouvindo o pastor tal. Eu disse, não. Célula não é ambiente para trazer o que o pastor disse. Célula é ambiente para a gente trazer o que a Bíblia disse para mim. Pode até ser através dele, mas é para mim. Porque não adianta nada ele trazer a voz do pastor do domingo se na segunda-feira ele não ouviu a voz do bom pastor no seu quarto secreto, entende? Senão não gera o discípulo, gera o crente. Discípulo ama a palavra, discípulo ama a presença do Senhor. Então é isso, gente. A célula existe para isso, para missão, para relacionamento e para discipulado, porque é vida na vida. Não é só Bíblia na vida, é vida na vida. Eu temo que algumas pessoas não aderem à célula porque elas não querem abrir os seus corações. Porque se ela abrir os corações, vai ter algumas coisas que ela não vai cheirar mal. Mas eu lhe pergunto, onde é o lugar de restaurar? Por isso que a igreja é um lugar de amor, gente, não é um lugar de julgamento. Ah, queridos, como nós precisamos recomeçar a estratégia do relacionamento. Amando, aceitando, recebendo, para a glória de Deus. Mas para que serve o ministério? Aliás, nós estamos aqui também com ministérios. Eu não sei se você já parou para estudar e rever isso direitinho, mas só tem praticamente só não. Eu quero destacar essas 2 coisas muito importantes no ministério na igreja. É para engajar a igreja no serviço e para edificar a igreja com seus dons e talentos. Preste atenção. Ministério é para edificação da igreja. Leia bem 1 Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4. Você vai ver o dinamismo dos dons para edificação da igreja. Ministério é para edificar a igreja. Missão, célula é para viver a missão. Ministério é para edificação. Célula é para a missão. Uma asa e outra asa. 2 coisas lindas que não precisam concorrer, não pode concorrer. Uma não vive sem a outra, mas uma é mais importante do que a outra. Aliás, essa coisa do importante, né? Para eu não correr um erro aqui de me contradizer. Tudo na sua vida é importante. Mas na nossa vida existe o mais importante, o importante
o menos importante e o pouco importante. Porque nós não temos o direito de dizer o que você faz, acredita, prioriza, não é importante. Isso não cabe a mim. É importante para você, eu preciso respeitar o que é importante para você. Mas eu posso te ajudar a entender o que é mais importante. O que é mais importante para a igreja? Cumprir a missão. E onde é que nós vamos fazer isso? Através das células. E aí eu vou usando os meus dons e talentos, minhas capacidades para quê? Para edificar, para impulsionar, para equipar, para a gente multiplicar equipadores, multiplicar discipuladores, entende? Por isso que é fazer discípulos. Porque quem se matricula na escola do discipulado vai receber porções inimagináveis. Só quando eu descobri que eu nasci para isso, minha vida virou radicalmente. Eu me tornei um cara corajoso, era muito tímido. Falar aqui com vocês, jamais. Mesmo como artista, jamais. Cheio de desculpas, envergonhado, não sei me comunicar bem, não sei falar bem, mas quando eu descobri meu para quê, eu disse, então eu preciso estudar para aprender a falar melhor. Então eu preciso ter um mentor que me ajuda na minha gramática, no meu português, porque eu vacilo demais. Aí o cara vai fazendo as correções. Eu vou começando a me cercar de pessoas influentes. Para quê? Para que eu me comunique melhor, para que eu seja mais relevante, mais eficaz. Porque eu posso até ser eficiente e não ser eficaz. Sabe aqueles ministérios que é muito eficiente, mas você vê ao final e não tem resultado? Não tem eficácia. A gente gasta tempo, energia, paciência, gasta um bocado de coisa. E para isso Deus levanta homens com dons. E um deles é dom de administração. Você sabia que a administração é um dom? Só descobri depois que eu me formei. E eu fiquei mais feliz ainda, porque Deus me deu esse dom e eu quero usar no potencial máximo. Mas começa lá em casa, tá, gente? Então eu gerencio as finanças da minha casa. Eu gerencio a agenda dos meus filhos, tá? Eu não cobro, eu gerencio. Quando eu vim para cá na sexta-feira e vou ficar até quinta-feira da próxima semana, eu chamei o meu filho de 6 anos e disse assim, Levi, eu preciso de um homem aqui na casa, porque eu não vou estar aqui. Ele disse, tá bom papai, diz aí o que eu tenho que fazer. Cara, primeira coisa, todo dia você vai perguntar para a mamãe, a senhora está bem? Cuida do emocional dela. Eu não usei essa palavra, né? Cuida dela. Como é que ela tá? Aí se ela não estiver bem, tu pega o celular dela e manda um WhatsApp para mim, tá bom, filho? Papai, a mamãe tá estressada. Papai, a mamãe tá com raiva. Manda para mim, beleza? Tá certo, papai. Segunda coisa, Levi, verifica se as portas tá tudo fechado quando você for dormir. Desliga as luzes, fecha a chave e passa nos quartos para ver se está tudo ok. Tá bom, papai? A outra coisa, Levi, se tiver faltando alguma coisa, tu tem que se virar, cara. Mamãe, não tem pão. Mamãe, não tem tapioca. Mamãe, tá faltando isso. Tá bom, Levi? Tá bom, pai. O que eu estou ensinando para o meu filho? Senso de proteção, senso de capacidade, senso de cuidado, desde pequeno. É claro que eu faço isso com ele todos os dias, porque o líder que delega para alguém e sai, isso não é delegação, isso é irresponsabilidade. O líder é formado na presença do seu discipulador. Eu não vou estar na reunião, lidera lá para mim. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você pode estar gerando um trauma naquela pessoa que nunca liderou nada na vida. E aí você coloca ela na boca quente. Faz isso não. Tem um processo. Eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz e eu te ajudo. Você faz e eu observo. Tem um processo. Isso é altamente relacional, não é?
que serve o líder? Beber uma água. Gente, o Ceará é quente, mas tem vento, brisa. Ô terra quente esse Mato Grosso, Jesus Cristo. Tô tentando me adaptar aí, né? Então tem que beber muita água. Para que serve o líder? Vamos lá? Você pode ser organizado e não ser um líder, ser prestativo e não ser um líder, ser um servo e não ser um líder, ser fiel e não ser um líder. Você pode ser um bocado de coisa e não ser um líder. Só tem uma coisa que líder faz e que o diferencia de todas as outras funções: influência. Nem todo líder é um influenciador, mas todo influenciador é um líder em potencial. Por isso, amados, você tem que ficar muito atento nas pessoas que exercem influência natural em todo ambiente que você está. No ministério, na célula, na sua empresa. E veja quais são as pessoas que mais te dão trabalho. São as pessoas que exercem influência. Ou uma má influência. Ou uma influência que te tira do foco. É uma duplicidade de falas. É alguém que mina a tua semente, que rouba a semente. Entende? Então o que a gente tem que fazer? Alinhar o coração dos influenciadores na missão. E eu quero trazer uma frase de um cara que eu amo, Peter Drucker, pai da administração moderna. Líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um propósito. Gente, não tem frase mais simples que define um líder do que essa. E eu gosto dela, sabe por quê? Porque líder aqui é uma pessoa, não é um super-herói, não é maduro, perfeito, impecável. Isso somos nós que colocamos. Isso são etiquetas que os crentes nos dão. Mas você é líder e faz isso. O que é isso? É uma etiqueta de impecabilidade que não é bíblica. Aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele, diz 1 João. Então líder é uma pessoa. Então se porte como pessoa, porque só pessoa toca pessoas. Você pensa que projeto move pessoas? Não são os projetos que movem pessoas. Projetos movem pessoas que já têm um dom natural. Eu amo crianças desfavorecidas. Então pode mostrar a Compassion para ele que ele vai abraçar. A Compassion, né, um projeto mundial de cuidado de criança. Legal. Isso toca os nossos dons e talentos, certo? Se você compartilhar a história de alguém que foi preso na sua família, eu vou te dar toda a atenção, porque eu tive um irmão que foi preso, ficou 15 anos. Homicídio e ocultação de cadáver. E foi lá no presídio, visitando meu irmão, que eu aprendi as maiores lições sobre compaixão. Você tem alguém na sua família que está lutando com prostituição? Eu vou te dar todo ouvido, porque eu tive uma irmã prostituta por profissão, na beira-mar de Fortaleza. Você tem alguém que está lutando com drogas na sua família? Eu vou te dar toda a atenção e vai me tocar, porque eu tive um irmão traficante e ainda hoje é usuário de drogas. Tá vendo de onde que eu vim? Isso me toca, porque quando eu vejo alguém despejando ódio por um assassino, vai me doer. Entende? Porque eu sei o que é ter um irmão assassino pela sociedade. Só que o meu irmão não é assassino. Ele cometeu um ato de homicídio. E tem erros nossos que são irreparáveis. Ele não vive na prática. Ele teve um lapso de ira e num golpe matou a sua namorada. E apavorado, sem saber o que fazer,
escondeu o corpo dela. Mas a índole dele não é de assassino, entende? Então tem a percepção da justiça e tem a percepção de quem vive, né? Eu não me tornei codependente dele, tá? Aí são outras áreas que a gente entra. Só pessoas influenciam pessoas. Pra quê, gente? Eu quero usar a minha influência pra quê? Para cumprir o propósito. Você está cumprindo o seu propósito no seu ministério? Cadê os frutos? Tem a ver com missão? Tem a ver com fazer discípulos? Vamos reavaliar. Vamos ajustar, porque o que Deus está fazendo entre vocês já é extraordinário. Vocês estão prontos para voar, mas tem que reconhecer quem está caído, tem que reconhecer quem está desalinhado, porque o convite de Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, é só para quem admite que está cansado e sobrecarregado. O convite de Jesus não funciona para soberbo, autossuficiente e orgulhoso. Aliás, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É a única pessoa que Deus vira as costas, é para gente orgulhosa. Essa palavra resiste é a mesma palavra para e ele vira as costas. Já pensou que o teu pai vai virar as costas para você? É só pensar naquelas conversas que você tem às vezes com seu filho, que você diz assim, para, não continua, porque ele ultrapassou os limites do respeito. É assim que Deus faz. Ei, filho, comporte-se como filho. O dono sou eu, você é filho. O Senhor sou eu, você é servo. O oleiro sou eu, você é o vaso. Vamos redescobrir o nosso propósito, gente, porque Deus ama restaurar, resgatar, recomeçar. Há uma promessa no Salmo 37 que diz que a conduta de um homem que agrada a Deus, Deus olha para ele e quando ele tropeça, ele não deixa caído, ele toma pela mão, entende? Isso é tremendo. Deus levanta e Deus quer nos colocar numa posição de influência, no propósito de amar. E daqui a pouco esse lugar será uma expressão visível daquele barco que tem tanto peixe que agora tem que trazer os outros barcos, porque não vai caber de tanto peixe, de tantas almas, de tantas vidas. Ah, mas e o problema? Que problema? Não, isso é um problema de Deus. Vamos trocar nossos problemas, gente. Vamos viver os problemas de Deus, porque Ele sempre dá o escape, Ele sempre dá a solução. É lindo viver os problemas de Deus. Quando eu comecei a abrir minha casa para receber as pessoas na minha célula, minha casa tinha 76 metros lá em Fortaleza. Ok, começamos com 8 pessoas. Já encheu a sala. E aí os meninos colocam no quarto. Aí daqui a pouco começou a crescer e fomos para a garagem. E depois começou a crescer. Eu disse, e agora, Deus? Tem um deck do teu condomínio. Eu disse, mas não pode ter eventos religiosos em decks de condomínios. Eu disse, mas eu vou lá falar com a síndica. Por que não? Pode ter lá uma cláusula, eles podem entrar em unanimidade e resolver que sim. Isso pode, se tiver o acordo. Eu fui lá na síndica e conversei com ela. Ela disse, eu te dou a abertura para você ir lá na reunião, apresente sua ideia. Se todo mundo aprovar, tudo certo. Tá bom, eu vou. Só que o dia da reunião era o dia do meu aniversário. E minha mulher tinha preparado uma surpresa para mim e agora eu fiquei. É o aniversário ou tentar uma oportunidade para abrir uma porta a mais para a minha célula. Aí fiz um acordo com a esposa e só vou ficar 1 hora lá na reunião. Se não me for dado a abertura, tudo bem. Fiquei lá 1 hora na reunião e voltei para casa para comemorar meu aniversário e não falei nada. No dia seguinte a síndica me ligou. Ela disse assim, eu apresentei a sua causa lá no grupo.
E por unanimidade, todos aprovaram, porque eles disseram que vocês oram por nós. Quem disse para eles que a gente ora por eles? Quando eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das minhas. Gente, tinha célula na minha casa de ter uma certa vez 74 pessoas. Porque o amor estava jorrando. O amor estava jorrando. Aí você pergunta assim, mas como é que você cuidava desses 74? Pergunta errada. Eu não cuidava dos 74. Eu cuidava dos meus 10 líderes em treinamento. Ou os meus 10 vice-líderes que eu estava preparando para a multiplicação. Porque um líder não multiplica célula. Líder multiplica líder. Célula multiplica célula. Pastor multiplica pastor. Eu multiplico líderes, ou seja, discípulo que faz discípulo. Que é a melhor definição de um líder para mim. É um líder que faz um outro discípulo. Tem fruto melhor do que esse? Porque eu não vou me vender a hierarquia da posição, da função. Por isso que tem muito líder que não gera fruto, que não tem vida com Deus, que não tem influência. Ele é só um problema que atrapalha o mover de Deus. Eu não quero isso para a minha vida e eu combato isso, obviamente, nos meus ambientes de influência. Aprende a ser servo primeiro, companheiro. Aprende a chorar pelo perdido primeiro. Aprende a amar e a cuidar das pessoas, para que você tenha bons problemas, que só Deus vai resolver esses bons problemas. Líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir o propósito. Agora, olha isso aqui comigo. O que acontece quando nós só temos isso? Pessoa que influencia pessoas, mas ela não tem um propósito. Aqui é alguém que não tem senso de missão, não é? Aqui ele não está caminhando, ele está passeando. É aquele cara influente, gente boa, articulador, engraçado, ele mobiliza. Para quê? Para nada. Só para fazer barulho. São pessoas legais, tá? Vamos estar junto. Para quê? Para estar junto. Não que não precise desses momentos, tá, gente? É claro que a gente precisa. Mas tem influenciador que só faz isso. Ele é só da brincadeira. E o que acontece com esse líder aqui? O que acontece com essa situação? Nós temos um povo, pessoas, grupos que está focado no propósito. É um povo que tem visão, um povo que tem sede, mas não tem líder. E não falo não ter um líder presencial. Aqui é um líder ausente. Pensa nas famílias, gente. Os filhos, é gente boa, gente animada. Eles estão juntos, eles amam família, eles querem crescer, querem trabalhar, querem estudar, mas o pai é ausente. O que acontece com isso aqui? Perde direção. É movimento sem deslocamento. E o que acontece com esse tipo de líder? É o cara, tem propósito, é apaixonado, mas ele faz tudo sozinho. Imagina na célula. Ele liga para todo mundo, ele cuida do lanche, ele dá o estudo, ele ora, ele faz tudo. Não, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. É um líder centralizador. É influente, tá? Mas é centralizador. Não suporta esperar as pessoas. Não tem capacidade de lidar com as diferenças. É alguém que anda sozinho. Mas nós queremos isso, não é? Nós queremos um líder que influencia pessoas para atingir um propósito. Amém? Quero terminar com esse verso da palavra de Deus. Opa. Pode ler comigo?
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Deus tem uma grande colheita para entregar a vocês. Já está pronta. Peçam. Pedir uma atitude de humildade. Pedir uma atitude de dependência. Peçam. Preparem-se. Olha essa frase do Joel Comiskey. Se você não conhece esse autor, por favor, leia tudo sobre ele. É um grande escritor para a igreja em células. As igrejas não fazem a colheita pelo fato de terem pequenos grupos. Elas fazem a colheita porque têm trabalhadores para fazer a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes planejam por omissão perder a colheita. Que forte, hein, gente? Lê de novo aí, só você. Feche seus olhos. Essa é uma manhã de recomeço, de capacitação, de influência. Essa é uma manhã de inquietações. Só há mudança se houver incômodos. A nossa capacitação é um incômodo do céu para sermos uma igreja poderosa em células. Uma igreja radiante, influente, contagiante, não apenas nos seus cultos, mas principalmente por meio dos seus relacionamentos. Essa é uma manhã para a gente colocar no altar de Deus a minha posição de líder, minha posição de pastor, a minha posição de diácono, a minha posição de vice-líder, minha posição de servo, e nos unirmos em um só propósito de sermos discípulos que fazem discípulos, de sermos os trabalhadores da colheita que Deus já preparou para entregar para essa igreja. Se você entende isso, se você quer isso, se você reconhece que é isso que você foi chamado, que essa é a sua missão principal, fazer discípulos, manifeste isso, ou ficando em pé, ou ficando de joelhos, mas se expresse, se manifeste, se arrependa, recomece. Deus te ama e Ele tem um para-quê para você. Você é amada, você é a propriedade exclusiva do Senhor. Anunciar as graças daquele que os das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quer renovar essa aliança que você já tem, também começa a ficar de pé. Sim, é isso que eu acredito, é isso que eu vou continuar. Se você está incomodado dizendo: Deus, eu não estou sentindo nada, entendendo nada, eu me disponho, Senhor, também começa a ficar de pé. Espírito Santo de Deus, exército de discipulador, de líder, da depressão, na sarjeta das drogas, na sarjeta do isolamento, esperando, querida irmã, esse adolescente, eles vão se levantar e vou buscar o meu amigo, eu vou buscar a minha amiga, eu vou falar de Jesus para ela, mais do que falar, eu vou andar com elas, eu vou convidar ela no meu quarto.
Senhor. Levanta esse exército, Senhor. Gera agora compaixão. Não somente pelos nossos familiares. Não, Senhor. Aqui não há discípulos egoístas. Aqui não há discípulos bairristas. Nós somos discípulos para ganhar as nações. Nós somos discípulos para ganhar Sinop. Nós somos discípulos para ganhar a nossa família. Nós somos discípulos para ganhar essa cidade. Oh, Deus nos capacita. Vem com o poder do Espírito Santo sobre nós. Vem com o poder do Espírito Santo sobre nós. Em Atos 1,14 diz que o povo estava unânimes em oração. Aliando o nosso coração, unindo o nosso coração na missão de fazer discípulos, de modo relacional, de forma presencial, acolhedora. Vem, Senhor, expande o coração dessa igreja para ser um coração ainda mais acolhedor, ainda mais amoroso, ainda mais perdoador, ainda mais restaurador. Expande o coração dessa igreja. Eu consigo ver isso, Senhor. O Senhor está expandindo a alma, expandindo a tolerância, expandindo a generosidade, expandindo a compaixão, expandindo o evangelismo, expandindo o amor pelo perdido. Nós te pedimos perdão, Senhor. Se em algum momento fomos intolerantes, críticos, nós não estamos aqui por causa do não estamos aqui por causa do pastor. Nós estamos aqui por ação recebido na de comissão. Aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de toda Sinop, de todo Mato Grosso, de todo o Brasil, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer a tudo quanto lhes tenho ordenado. E aí sim, eu estarei convosco. A minha presença é garantida na vida daquele que faz a missão de Cristo. A presença do Senhor é real, é poderosa, Ele nos blinda. Aleluia. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para a glória de Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém. Vocês me dão mais 5 minutos? Eu preciso falar o que Deus está falando no meu coração, tá? Tenho muito temor para fazer isso. Eu me converti na Assembleia de Deus, e lá eu fui picado pelo pentecostalismo. Então eu acredito em profecia, eu acredito em revelação, eu acredito que Deus fala comigo em sonhos, Deus fala mesmo. Depois eu fui para a Igreja Batista Central, onde eu fui consolidar minhas bases bíblicas, teológicas, para discernir quando Deus fala, quando o homem fala e quando o diabo fala. Aí Deus me trouxe para a Presbiteriana Renovada. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de pregar pela primeira vez aqui no Mato Grosso numa batista. Né? Tem um afeto, viu, gente? Eu gosto. Um afeto, tenho muito amor pela Igreja Batista. Eu disse para o pastor ali no nosso café que Deus me preparou há alguns anos ao lado de pessoas extraordinárias
para esse tempo que se chama hoje aqui no Mato Grosso. E quando Deus falou para mim que eu vinha para cá, era para o Mato Grosso, a partir de Alta Floresta. E o meu chamado é fazer, é trabalhar com lideranças. Eu faço um trabalho de mentoria pastoral, hoje com mais da metade dos pastores da Presbiteriana Renovada. Inclusive ontem de manhã nós passamos a manhã toda em mentoria pastoral. Uma vez por mês eu venho aqui, a gente faz 4 horas de mentoria, onde eu aplico tudo aquilo que eu vivi. Eu fiz parte de uma igreja que quando eu entrei tinha 1.800 membros, e chegamos a 6.000 membros lá na IBC de Fortaleza. Quando for em Fortaleza, vai lá conhecer, tá? É uma tenda, é a única igreja com essa estrutura no Brasil. Essa tenda foi comprada na Alemanha e foi implantada ali com toda uma tecnologia, né, pelos engenheiros da USP. Foi uma experiência muito rica. Então Deus me preparou esse tempo, me deu oportunidade de me formar, né, administração, gestão de recursos humanos, gestão de projetos. Fiz meu curso teológico, estou fazendo um outro curso teológico. Estou investindo bastante nos últimos tempos em mentoria, porque eu entendi que minha missão é fazer igrejas voar, é fazer pastores crescerem. Eu sou um Samuel, gente, eu não sou Davi, não tenho pretensões de assumir reinos, pelo menos até agora não, porque Deus quer me usar para abençoar pessoas. Então, quando eu venho para uma manhã como essa, eu já falei esses conceitos milhões de vezes, mas eu não sou um repetidor, não faço Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou vivendo aquele processo. Deus, o que é? Converso com o pastor, tivemos um bom tempo de conversa, pergunto para Deus, me incomodo, não durmo direito. Então Deus colocou esses slides do jeito que está, nunca foi ministrado, porque Deus reservou para essa manhã, para a vida de vocês. E eu quero me colocar à disposição, tá, pastor? No que eu puder ajudar esta igreja, a vida de vocês. Contem com a gente. Eu sei que eu estou no lugar certo, no momento certo, pelas razões certas, com a bênção do meu pastor lá em Fortaleza, com a bênção do meu pastor aqui, pastor Euclides, com a bênção do presidente do presbitério, pastor Tilica. Então eu estou aqui debaixo da bênção do Senhor e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vim para Alta Floresta para ajudar a igreja num projeto de crescimento, de uma igreja de 800 membros para uma igreja de 3.000 pessoas. Essa é a visão de Alta Floresta. E nós passamos 6 meses trabalhando com toda a equipe pastoral e lançamos a visão na virada do ano. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês, talvez para abrir um pouquinho da porta da nossa casa, para dizer o que nós estamos fazendo. E antes de soltar o vídeo, quando eu cheguei em Alta Floresta, a primeira pergunta que eu fiz para o pastor Euclides foi: e os pequenos grupos, pastor? Está tudo parado. E o meu coração chorou, meu coração doeu. E eu disse: como assim? A igreja não para por causa da pandemia, ela nunca para, ela não pode parar. Quem para são seus líderes. E nós começamos ali um trabalho e fizemos uma estratégia que nós chamamos de PG Casa. E isso abençoou todo o nosso presbitério, onde nós fizemos que cada família da igreja fizesse um pequeno grupo dentro da sua casa. Entende? Então nós fizemos 210 PGs casa, foi um mover lindo de Deus. Nós criamos as casinhas, fizemos os roteiros, demos treinamento, não chamamos ninguém de líder, chamamos de facilitadores. E ali foi uma semente linda e poderosa para que esses pais que há anos ou nunca sentou com seu filho para ler a Bíblia, agora ele estava ensinando a Bíblia, porque nós estávamos empoderando a autoridade espiritual do lar. Foi um mover, e está sendo um mover muito lindo. Nós estamos então já há 2 meses abrindo esses PGs Casa. Nós transformamos os 210 PGs Casa em 70 pequenos grupos, certo? 2 ou 3 famílias reunidos, para que nós pudéssemos agora abrir os nossos grupos. Então, a estratégia é que até dezembro, esses 210 PGs Casas transicione para uma estratégia de 70 pequenos grupos. Já estamos com 58.
Glória a Deus. E esse ano nós estamos investindo muito em liderança. Nós temos a bênção e a parceria com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Sou mentoreado pelo pastor Wagner, que é o especialista lá da igreja, que acompanha mais de 2.000 pastores no Brasil e na América Latina. Hoje a IBC de BH tem uma central, que ele chama de DNA, lá na Europa, com o pastor Roberto Botrel. Foi uma das pessoas que edificou minha vida, é um amigo pessoal. Então, eles têm me mentoreado, têm nos ajudado nesse processo e eles têm sido bênção mesmo, né? Então, nós estamos com esses 58 pequenos grupos, querendo, então, que os 70 pequenos grupos inclua 700 pessoas e nós tenhamos 210 líderes, entende? Agora não são 210 PGs casa, porque cada grupo nós queremos, no mínimo, 3 líderes. Um líder e 2 líderes em treinamentos. Ou, se for um casal, os 2 são líderes e pelo menos um líder em treinamento. Então, cada PG com 3 líderes, cada PG com no mínimo 10 pessoas. Esse é o nosso alvo para esse ano, para que nós alcancemos 3.000 pessoas, 900 líderes, 300 pequenos grupos. Então, abrindo um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje, vou compartilhar esse vídeo, são 5 minutos, e aí dá por encerrada a minha parte, ao compartilhar com vocês essa visão que nós chamamos de visão Atos 2. Pode soltar o vídeo. O que nós vamos compartilhar agora com vocês é um sonho, porque nós vamos apresentar para vocês uma visão. Deus deu a nós uma visão que a igreja perdeu há muito tempo, que é a visão da igreja de Atos. É uma visão, né, de algo que deu certo no passado e que vai dar certo agora. É uma visão de nós sairmos de 800 membros para uma igreja de 3.000 membros. Nós estamos nos enxergando como um Boeing, como uma aeronave que tem um sobrevoo sobre a cidade de Alta Floresta. A primeira coisa que Deus nos fez repensar foi a nossa identidade. Quando nós queremos mudança, nós tornamos público a nossa mudança. Nós já aprendemos como igreja que sem propósito nós não chegamos a lugar nenhum. Nossa missão, amados, é um verbo, amar. Mas que nós também carregamos esse verbo para amar as pessoas. Nós seremos uma igreja cuja função mais nobre a ser exercido é fazer discípulos. Nós queremos também deixar muito claro que nós somos uma igreja renovada. Nós queremos ser conhecidos por uma igreja de relacionamentos. Nós também seremos uma igreja de compaixão. Nós queremos ser uma igreja simples, que abre mão de estruturas que trazem complexidade à missão de Deus para nós. Mas nós celebraremos com toda a força cada discípulo que se multiplicar em outro, cada PG que se multiplicar em um novo PG, cada líder que se multiplicar em um novo líder. Nós celebraremos a multiplicação. Nós queremos ser mais acessíveis, mais acolhedores, e nós queremos uma igreja engajadora. Amados, ninguém de fora do mover de Deus, ninguém sem servir, ninguém sem viver pequeno grupo. Mas essa igreja, ela é sustentada por 2 asas. Uma asa é a missão, a outra asa é o movimento. Uma igreja de 2 asas voando rumo a uma visão de crescimento. Qual é a força do nosso movimento? Os nossos cultos serão ainda mais contagiantes. Teremos uma central de ministérios. O que é isso, Orlando? É um lugar onde vai facilitar o seu envolvimento no serviço e edificação da igreja de Jesus. Você não ficará mais perdido por onde seguir. O que é que eu faço para servir? Onde eu posso servir? Como eu posso servir? A nossa central de ministérios vai ajudar a cada um de nós nesse processo. E nós fortaleceremos
uma cultura de comunicação. A turbina da missão vai ter 3 alvos também muito fortes. Primeiro, os pequenos grupos. Amados, tudo pode falhar, mas essa turbina da missão não pode falhar. O nosso engajamento num pequeno grupo é essencial para vivermos tudo que Deus tem para nós. Sabe qual é uma outra coisa que nós vamos fazer? Uma central das redes. O que é isso? Nossa igreja, que tem crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, idosos, nós seremos pastoreados, desafiados através de 6 redes de relacionamentos. Cada pessoa que decidir a começar um PG Casa será treinada, será edificada, será desafiada, será treinada, será capacitada. O que nós precisamos então para esta visão se tornar realidade? Nós temos uma visão de crescimento de 3.000 novos discípulos para Jesus. Menos de 1% da população Deus está entregando nas nossas mãos nos próximos 6 anos. Como tornar a visão possível? Volto para a pergunta. Sabe qual é o nosso grande desafio, irmãos? Guarde isso no seu coração. Fazer discípulos. É uma visão que cada um de nós, em 6 anos, precisa apenas orar e jejuar por 3 pessoas que ainda não conhecem Jesus. E você acha que 2 anos de jejum, queridos, 2 anos chorando por uma alma, 2 anos chorando por um perdido, 2 anos pedindo misericórdia de Deus por alguém, você acha que vai haver um coração tão endurecido que não vai ser quebrado por 2 anos de oração? Por 2 anos de jejum? Você já está discipulando 2 ou 3 pessoas? Você já está facilitando um PG Casa? O que você vai fazer a respeito?